Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, vamos lembrando de colocar um copo com água ou uma jarrinha para que a equipe espiritual possa colocar o remedinho que vai nos fortalecer. Vamos pedir no remedinho para nos dar aquela sustentação necessária nesse momento. E hoje a leitura para a nossa reflexão e nosso aprendizado caiu no capítulo 27, Pedi e obtereis. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e fecha a porta. Orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que o peçais. Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. O nosso evangelho, na verdade, caiu no item 9, a ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade, e as são dirigidas aos bons espíritos que são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, imersos no fluido vital que ocupa o espaço. Assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. O fluido recebe o impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se estendem ao infinito. Quer dizer, o ar ele é circunscrito na Terra, ao passo que o fluido cósmico universal ele ultrapassa as barreiras da Terra e vai infinitamente através do cosmos. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som, só que de maneira muito mais abrangente.
A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Essa explicação visa esclarecer principalmente àqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por finalidade materializar a prece, mas tornar os seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, e o único que pode tornar a sua ação eficaz. Então, para a gente poder entender a passagem de hoje, o que importa não são a quantidade de palavras. O que importa é aquilo que a gente está sentindo no fundo do nosso coração. Então, a prece dirigida a alguém, ou como os católicos dizem, a um determinado santo, ou diretamente a alguma entidade espiritual, ela vai ouvir. Basta que seja sincera e do fundo de nossos corações. E vamos ter agora muito cuidado com aquilo que pedimos, porque nem sempre estamos prontos para administrar aquilo que pedimos. Então vamos ter calma, cuidado com aquilo que vamos pedir ao plano espiritual. Então, por hora, nós vamos pedir serenidade, calma. Vamos pedir que nossa fé se fortaleça, que os remedinhos espirituais, conforme os nossos merecimentos, sejam colocados na nossa aguinha, para aumentar a nossa imunidade, para aumentar a nossa imunidade espiritual. E como podemos melhorar a nossa imunidade espiritual? Fortalecendo a nossa alegria de viver, a nossa paz, melhorando o nosso perdão, melhorando a qualidade das nossas vibrações. E quanto mais vibramos positivamente, mais fortalecemos a nossa imunidade espiritual. E eu convido todos novamente amanhã estarmos conosco para o Evangelho no Lar das 18 horas. Obrigada, fiquem com Deus.